presidente da comissão, José Odair. Pediria, se o senhor autorizar, para eu fazer uma consideração e duas perguntas ao inquirido. Pois não. Fábio, obrigado pela sua presença aqui. Como foi dito no início, aqui você está perante um órgão judicial e eu quero contribuir com a sua fala, do ponto de vista que o senhor falou, que o senhor que faz as requisições de abastecimentos. Eu não sei se é oportuno o senhor olhar agora, porque 90% das que nós juntamos ao inquérito não são assinados por Vossa Excelência. Então, só para ficar bem claro que o senhor faz esse serviço, sim, mas que tem outros que fazem. Exatamente. Abastecimento de roçadeira, enfim. E todos, 90% dos que juntamos aqui, não são Vossa Excelência que assinou. Então, essa é uma consideração. A segunda consideração que eu faço a Vossa Excelência, a primeira pergunta que eu faço a Vossa Excelência é esses requisições para roçadeira e eventual para outro equipamento, que lá exista e não esteja cadastrado no patrimônio da Prefeitura, o senhor poderia informar o tamanho dos galões, ou galões, desculpe o português, que o senhor dispõe para buscar esse combustível no posto? 20 litros. Pois bem, então, um dos abastecimentos, só para o senhor saber também, para não complicar a sua fala, só para o senhor tomar conhecimento. Como eu disse, a maioria dos requerimentos aqui não são de gasolina, não são assinados pelo senhor. E o exemplo que eu vou dar aqui é um. De quantos litros são os galões que o senhor dispõe? O que eu faço, quando é requisitado para mim, 20 litros. O senhor tem conhecimento de outro tamanho de galão na garagem para pegar gasolina no posto? Não. Então, eu quero dizer para o senhor que está juntado a esses autos duas requisições de gasolina para motosserra e roçadeira, no mesmo dia, em horários às 8h33 da manhã, e às 8h33 da manhã. No mesmo dia, duas requisições de combustível para quem trabalha com um galão de 20 litros, no mesmo horário, a compra de 40 litros de gasolina. Então, eu lhe pergunto, o senhor tem 2 galões de gasolina? Tem até mais, mas o que eu autorizo na nota são 20 litros. Eu não sei se precisou de mais, eu não sei quem que fez essa requisição, quem que está aí a assinatura. Todos os documentos que o senhor quiser tomar conhecimento, o senhor se dirige à comissão, por gentileza, e os faça, porque são muitos. Eu não tenho esse tempo para mostrar todos para o senhor, mas eles são públicos e o senhor pode requisitar. Tudo bem, tudo bem. E a segunda pergunta é o seguinte. Mais uma vez, a maioria dos requerimentos que estão aqui não foram Vossa Excelência que fizeram, o que me causa estranheza. O senhor abriu a sua fala falando que era o senhor que fazia, eventualmente, um Eu outro e a funcionário. secretária. Isso, 80% que está aqui não foi o senhor que fez, mas tudo bem, entendo. O que eu pergunto ao senhor, e a última, o investigado, vereador Manuel Vicente, usa algum veículo municipal
abastecido a diesel? Não. Não, mas tem aquisições que ele pega para levar óleo diesel para as máquinas e caminhão. Isso tem o meu conhecimento. Às vezes... Levar como e em quê? 3 ou 4 galões, porque a máquina às vezes está lá no condado, está em outro lugar fazendo as estradas. Ele pega esse abastecimento comigo, enche os galões e leva para a máquina. Não é viável a máquina ficar transitando. De quantos litros esses galões? Depende do tanque da máquina. Não, o senhor tem que me falar. Eu estou perguntando o tamanho do galão que o senhor tem na garagem. 20 litros cada. Então leva de 20 em 20 litros de diesel? Não. Às vezes leva 4 galões cheios. Não, certo. Eu só quero dizer, para reafirmar tudo que eu só estou querendo deixar bem claro para o senhor, certo, é que mais uma requisição que não é feita pelo senhor, às 16h59 da tarde, do investigado abastecendo diesel. Provavelmente isso. Deve ser os galões para a máquina. Às 16h49 para ir fazer serviço. Não, ou então deixar para levar no outro dia, né? Carregadeira Michigan, só para o senhor saber, a que afundou lá no Rio e fundiu o motor. Mas obrigado, só para o senhor ter essa tranquilidade, que muitos abastecimentos, a maioria deles, 90%, que estão aqui, não são pertinentes a Vossa Excelência as assinaturas. Correto? Eu tenho conhecimento, eu tenho. Obrigado. Nada. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde. Vou fazer 2 considerações baseadas em fotografias que estão nos autos, a princípio, e documento obtido por mim junto ao cartório de registro de imóvel referente à área verde que a senhora mandou o mapa para cá. Certo. Então, as considerações que eu faço é o seguinte: em relação ao registro de imóvel do município, que é o órgão aonde se busca documentos para comprovar propriedade, inclusive do município, Sim. está juntado aos autos a certidão certificando que lá não existe área verde. Só uma consideração que eu estou fazendo e o documento está ali. Certo. A segunda consideração que eu faço é em relação ao pedido da munícipe, que a senhora diz aí, para cercar lá a área verde, então. E também está juntado aos autos que, se lá é área verde, foi ocupada pelo vereador por muitos anos com equipamento seu de enfeite em frente à sua casa. As fotos estão ali. Sim. Então, faço essas 2 considerações para conhecimento da senhora. Certo. O uso do bem público, então, que a senhora subscreveu como área verde, sendo usada pelo vereador. E a outra questão documental, que é pacífica do ponto de vista que a área verde não está registrada em nome do município. Só considerações. Tá. E a pergunta que eu faço é o seguinte: eu acredito na senhora, em todas as palavras que a senhora disse aí, e a senhora disse por 2 vezes que pedem serviço ao supervisor, ao vereador, para o uso das máquinas. E, como a senhora bem disse, pedem a ele, ele leva aos superiores e os serviços são determinados. Eu não tenho dúvida nenhuma que a máquina possa trabalhar para particulares também. O que eu lhe pergunto é o seguinte: a senhora acha que o vereador leva alguma vantagem quando ele recebe o pedido e depois é autorizado pelos chefes para fazer os serviços das máquinas? Ele leva alguma vantagem ou eleitoral ou de gratidão quando ele leva o pedido de serviço aos senhores? Bom, vamos imaginar o seguinte: a gente está ali para trabalhar, né, para o povo. Então, a gente tem que levar o problema e, se possível, solucionar. Então, eu, por exemplo, vamos colocar, eu, Alessandra,
Eu estou ali para fazer o meu trabalho, desempenhar o meu trabalho, independente de gratidão de ninguém. Entendeu? Então, eu não posso responder se a pessoa se sente grata ou não. Então, quando eu tenho que falar não, eu falo não. Quando eu falo sim, eu falo sim. E não espero um retorno dessa pessoa quando eu estou atendendo a um pedido. Eu respeito sua opinião. Estamos em ano eleitoral. Ele já se anunciou aqui pré-candidato. Então, a título de sugestão, porque para mim ele leva vantagem sim, a título de... Vereador Luiz, pediria por gentileza das perguntas ser bem objetivas, para que nós possamos interpretá-la aqui Sim. e colocar no... É só para dizer o seguinte, da mesma forma que o prefeito e a senhora responderam que a sugestão da planilha é boa, fica a sugestão também para não em benefício próprio atuar o vereador, porque nós estamos aqui investigando o vereador, para que os serviços cheguem, os pedidos diretamente a vocês. Entendi. E para evitar esse problema para o vereador. Só essa consideração que eu faço. E eu posso falar sobre as duas considerações? A respeito da área verde, se a gente for olhar o que tem na escritura do Manuel Vicente e o que tem de área dele lá, não engloba aquela área da frente. A área de escritura dele não engloba aquela área da frente. Outra coisa, a questão da sugestão. Aí eu concordo, porque muitas vezes as pessoas me abordam na rua com pedidos. Você está lá na prefeitura, você pode fazer tal coisa para mim? O que eu peço normalmente é protocolo um requerimento na prefeitura, fazendo um pedido. Então, nós vamos, assim, uma sugestão que eu vou passar lá para o Evaldo, que é meu superior, e vou juntar os meus encarregados, e que nós só atenderemos a partir de um documento protocolado, nada mais verbal. Você faz isso para mim, você quebra esse galho para mim. Que, com certeza, fica muito mais formal, né? Transparente, com certeza. E aí, o que eu só falo a respeito da área verde é isso, é o que chegou para mim, como você correu atrás da parte documental, para mim chegaram outros documentos, e eu juntei as informações ali de acordo com a área que ele tem de escritura, e se for juntar a área da área verde, ele teria uma área muito maior do que a registrada em nome dele. Ok. Isso que eu tenho. Eu quero agradecer a Alessandra e dizer o seguinte, se esse estudo que a senhora fez é técnico, que lá é área verde da prefeitura, se torna muito mais grave pelo vereador o uso do espaço como se seu fosse. Vereador Luiz, Obrigado. Quero agradecer a sua participação. Respeitando o princípio da comissão de fazer duas perguntas, vou me ater a duas perguntas. Obrigado, prefeito, pela presença do senhor aqui. Eu acredito nas palavras do senhor e quero dizer o seguinte, nós, denunciantes, optamos por não indicar testemunhas a esta comissão, porque os documentos, no nosso entendimento, por si, falavam. Então, só para o senhor ter conhecimento que quem convocou Vossa Excelência aqui é a comissão, não somos nós denunciantes. Essa é a consideração que eu faço. Pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte, todos que aqui passaram e os documentos comprovam o veículo do vereador sendo usado para serviços da prefeitura. Eu vou chamar de gestão associada de uso deste veículo ao Poder Executivo. Vossa Excelência autorizou esse uso? Não autorizei, nada formal, mas é uma coisa que foi previsto ali para 1 dia, 2 dias, acabou ficando, a gente não conseguia veículo, o recurso demorava para chegar, entendeu? Ficou. Não houve uma autorização assim, formal, entendeu? Mas eu coloquei meu carro várias vezes para puxar cimento também, ferramenta. Um dia abri o capô lá, o porta-mala, levei o roçadeiro lá para a várzea, gente, sabe? Parou 1, 2 dias, o Mané continuou, porque não tinha opção, senão ia prejudicar os andamentos do serviço da prefeitura, né?
Não é certo. Eu acho que, legalmente, usar um carro... Mas se o Mané não tivesse colocado isso, quem sairia perdendo seria o município, né? Luiz, a segunda pergunta, por gentileza. A segunda pergunta, prefeito. Parece que não resta dúvida que quem demanda os serviços da máquina é Vossa Excelência. Por vezes, a secretária de Obras. No requerimento que foi por escrito a Vossa Excelência, no próprio requerimento para informar das máquinas, o senhor citou o nome do Manuel Vicente para dizer de onde estariam as máquinas. Isso documento que está ali juntado. A pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: como supervisor de limpeza pública, para os serviços de limpeza pública, o vereador, o supervisor de limpeza pública, tem autorização para demandar a máquina? E concluindo, aquele serviço de limpeza pública realizada no Rio Verde há poucos dias, foi autorizado por Vossa Excelência ou pelo supervisor de limpeza pública, em se tratando de serviço de limpeza pública? Bom, os serviços gerais, do qual o Manuel é supervisor, engloba obra, limpeza pública, tudo isso aí. Então, o Manuel, ao mesmo tempo que ele está verificando um bombeiro na rua, fornecimento de água na várzea, no IP, ou no Monte Verde, ele está vendo a limpeza, está correndo atrás do varredor, tá certo? E, ao mesmo tempo, está acompanhando o serviço de manutenção das estradas. Então, Secretaria de Serviços Gerais, é a CETOPS, que a gente falou. Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Gerais, certo? O Fábio, no caso, é transportes, mas ele está um nível abaixo. Ele que responde pelo transporte. O Mané responde pelo restante. Certo? Obras, o Antônio José, por exemplo. A segunda pergunta, qual foi mesmo? É se o serviço de limpeza pública realizado no Rio Verde foi determinado pelo supervisor de limpeza pública ou por Vossa Excelência. Não foi. Aquilo ali foi uma questão de meio ambiente. Porque vocês lembram que antes da gente fazer essa intervenção Perfeitamente. no Rio Verde, nós vimos que o rio ele desviou e estava indo em direção aos fundos da casa do Sr. Genô Isaú, batendo no muro. Então, para evitar um transtorno qualquer para frente, chamei o Eruim, que é o nosso secretário de Meio Ambiente. Eruim, nós precisamos pedir autorização na Supran para retarmos o rio, lei do rio, perfeitamente. Ele entrou, tirou a fotografia e deu entrada na Supran com todo aquele dossiê. Foi liberado. Então, não envolveu o Manuel. Prefeito, a máquina dele. Prefeito e vereador Luiz, só para a gente entrar, porque essa matéria não está associada ao levantamento. É o uso da máquina. O uso da máquina para limpeza. Eu estou sendo tolerante aqui Não, mas é bom. Na resposta. Que não, mas isso... E isso não vai nem entrar na parte da SEI, porque não está sendo apurada essa questão, por gentileza. Então, a gente tem que voltar ao assunto, o objetivo daquilo que está sendo apurado. E esse fato realmente está totalmente fora. Em respeito ao excelentíssimo prefeito e ao nobre colega vereador, eu deixei um pouco essa discussão, mas foi a minha tolerância e benevolência para que não apartasse. Mas peço para desconsiderar esse depoimento dessa parte do Rio Verde, porque ele não tem relação, nexo nenhum da situação que está sendo tratada aqui, com o objetivo daquilo que foi requerido pelos denunciantes. Está ok? Eu agradeço, então, prefeito Evaldo Barros. Se a pergunta não era pertinente a mim, causou essa questão da limpeza pública do rio e das máquinas, que é objeto da investigação. Muito obrigado pelas palavras. Boa tarde para o senhor. Só complementando um instante, por favor. Foi boa essa colocação sua, que nós podemos esclarecer aqui que realmente nós fizemos serviços autorizados, devidamente autorizados pela Supran, porque a gente jamais vai adentrar um rio, fazer qualquer intervenção sem um documento legal. E nós tínhamos. Então, perfeitamente. Posso manifestar em relação aos trabalhos administrativos da comissão? De uma forma bem objetiva e rápida, por gentileza. Eu solicitei ontem a Vossa Excelência cópia das atas. Então,
prontamente Vossa Excelência me entregou as atas. Perfeito. E o que eu pude perceber é que as atas escritas não são fidedignas com os depoimentos dos aqui ouvidos. Então, o pedido que eu faço a essa comissão é que junte aos trabalhos da comissão as oitivas digitais. Entendo que a dificuldade da relatoria em descrever tudo que é respondido aqui pelos inquiridos, em relação à ata e à gravação, a língua portuguesa é muito rica e causa muitas interpretações. Então, o pedido que eu faço objetivo e claro a essa comissão é que as oitivas gravadas passem a fazer parte das atas desta comissão. Caro vereador Luiz Paçoca, comentando a sua solicitação, eu quero dizer aos nobres colegas vereadores e membros da comissão, que não deu tempo de passar até eles, ontem recebi o ofício de número 17, onde Vossa Excelência solicita cópia da ata de transcrição da fala dos depoentes. Excelentíssimo senhor prefeito Evaldo Ribeiro de Barros e da ilustríssima secretária de obras, senhora Alessandra Campos Ivo. Esse requerimento foi protocolado na Secretaria da Câmara e a Secretaria me encaminhou e, lógico, todo documento das sessões públicas é documento público e não há razão o porquê de não fornecer cópias ou de forma digital, caso queira tirar cópia no momento da assinatura também, tudo isso é possível. Mas, amparado pela lei, eu deferi o seu pedido, senhor vereador, para que pudesse tomar conhecimento. Ah, tá. E com relação ao vosso pedido de juntar a cópia da mídia da audiência, perfeitamente, isso é possível dentro que essa possibilidade já existe dentro do judiciário, bem como aqui também podemos adotar o mesmo critério, perfeito? Então já encaminho ao nosso relator, que toma as devidas providências para que seja tomada essa decisão, para que faça a anexação junto ao processo. Fazer uma consideração antes do pedido que eu fiz, da importância da ata digital compor os autos, porque, como disse o colega vereador ali agora, que os denunciantes acusaram determinado fato. E as gravações podem comprovar. Na verdade, ele estava se referindo ao depoente que a comissão convocou. Então, não são os denunciantes, não. As nossas denúncias são certas. Desculpa, foi... Obrigado. Vou fazer a primeira pergunta. Quanto custa uma lavagem de carro no lavador? R$30 eu pago para galera. Repete. R$30 eu pago no galera. Muito obrigado. A segunda pergunta, vereador Manuel Vicente. Na defesa que o senhor postou nas redes sociais, o senhor falou que usa o carro há quase 2 anos. O senhor confirma o que o senhor escreveu na internet? Olha, eu voltei para lá no meados de outubro. Agora, o que eu consegui? O veículo que passou foi transferido do Gol da educação para a garagem que eu peguei. Foi nesse período de 2018 até agora, porque uns 3 meses ou 4 meses atrás, que foi transferido esse veículo para mim trabalhar. Nesse período, quase que diariamente utilizei meu carro. Obrigado, presidente. 2018, 2020 é a expressão de a gente dizer 2 anos, não são...
É porque no depoimento do senhor, o senhor acabou de falar que é 1 ano só. Do início que eu voltei Então, até são agora. dois, quase dois. Obrigado, Manuel. Sim. Quero saber se foi acatado o pedido para compor os autos, as gravações digitais das oitivas. Foi. Muito obrigado.